Vamos aprender com a segunda carta de Pedro, esta é a lição número 8 da classe de adolescente. Nesta aula, você juntamente com seus alunos, vocês podem cantar o hino 442, 247 ou 469. Você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltar agora, você sobe? Olha lá, hein? Vigia, hein? Vamos descobrir. Afinal, a qualquer momento, Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja e temos de estar preparados. Estar preparado para a volta de Jesus. Muitas pessoas hoje não estão. Você, como uma pessoa que está na sua adolescência, na presença do Senhor, você precisa estar preparado para a volta. Nós devemos estar preparados. Nós não sabemos a que hora ele volta, mas sabemos que ele voltará. E as pessoas até dizem muito uma coisa que eu não gosto muito da expressão, que quando as pessoas dizem que Jesus está voltando. Eu não gosto muito dessa expressão. Por quê? Porque quando diz que Jesus está voltando, parece que ele está vindo de longe, que ele está caminhando, que vai demorar até chegar aqui. Mas eu gosto mais da expressão Jesus Cristo voltará. Por que voltará? Porque vai ser no abrir e fechar de olhos. Vai ser muito rápido. Inclusive o arrebatamento quer dizer tirado com violência, né? Tirado com muita rapidez, com muita pressa. Então nós não temos como ter tempo de nos preparar. Nós devemos estar preparados. Porque se alguém for esperar trombeta tocar para se preparar, já foi. Quer dizer, ficou. Não adianta. É muito rápido e nós que estamos na igreja, na presença do Senhor, nós devemos andar com sinceridade diante do Senhor. Diante da igreja, diante da sociedade, nós devemos andar com retidão, com santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então muitas pessoas até fazem uma outra questão também, que é bom deixar claro, sobre a volta de Jesus. Você pode se perguntar, eu ainda não desci as águas, eu não me batizei. Se Jesus voltar, eu subo ou eu fico porque eu não me batizei? Bom, se você está andando com o Senhor, com sinceridade, em santidade, sim, você sobe. Mas, se estiver andando de qualquer maneira, aí nem você e nem ninguém subirá. Por quê? Porque muitas pessoas vivem muito de aparência dentro das igrejas. Vivem uma vida de aparência. A aparência engana até os homens. Mas a Cristo, Jesus sabe quem sobe e quem não sobe. Porque quando nós estamos diante do Senhor com sinceridade, nós estamos sempre prontos. Isso aqui é o ponto. É estar pronto, sempre, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, se Jesus voltar, subiremos. Já pensou? Você deita para dormir e acorda na glória? Olha que maravilha. Hora de aprender. Uma visão panorâmica da segunda carta de Pedro. O autor da carta. Na saudação da carta, o autor se apresenta como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Dessa forma, ele demonstra tanto sua humildade ao se identificar como servo, quanto a sua autoridade ao se qualificar como apóstolo de Jesus. Então vemos aqui dois pontos. Primeiro é a humildade de ser servo. Eu gosto muito quando Deus fala a Josué, por exemplo, sobre Moisés. Ele fala assim, a Josué, meu servo Moisés é morto. Ele não chama Moisés de profeta, de legislador, ou disso ou daquilo. Ele diz servo. Da mesma forma também, ele usa o mesmo termo também para falar de Jó. Quando o adversário foi ter com Deus, a Bíblia diz que Deus fala assim para Satanás, tem contemplado o meu servo Jó? Jó era da família de sacerdotes, mas é chamado apenas de servo. O que isso traz para nós? Que a posição melhor de um cristão é ser servo do Senhor. Ser servo. Quando nós somos servos do Senhor, quando Deus te chama de servo ou de serva, é algo espantoso, é algo extraordinário, é um reconhecimento de Deus à sua pessoa. É que Deus realmente reconhece que você é um servo, é uma serva de Deus, que você é uma pessoa salva diante de Cristo. E a questão do apóstolo, vou lembrar aqui a você que não existe mais apóstolos nos dias atuais, por mais que alguém se denomine de apóstolo, de apóstola, de apostoliza, isso não existe mais. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8.
Ele foi o último. E por que ele foi o último? Porque para ser apóstolo tinha que ter duas qualificações. Ou ter andado com Cristo quando Jesus era vivo, né? Quando Jesus desceu aqui, ou ter visto Jesus depois da ressurreição. Como Jesus, né, nasceu na terra, morreu na cruz e foi ressuscitado ao terceiro dia, andou um bocado de tempo aí, alguns dias depois, e depois subiu, então depois que ele subiu não existe mais apóstolos. Por quê? Porque para ser apóstolo tem que ter visto Jesus. Então, como Jesus subiu, está no céu, ninguém mais vê ele. Então não existe mais apóstolos hoje. Não existe, por mais que as pessoas... E aqui no Brasil tem uns montes, né? Apóstolo disso, apóstolo daquilo, eu sou apóstolo, eu sou apostoliza, eu sou apóstola. Não existe. E vou até abrir mais um leque aqui sobre a questão da apóstola ou apostoliza. Isto não é bíblico. Deus não dá autoridade à mulher na Bíblia. Então, se não existe nem apóstolo, que dirá apóstola, né? Mas o apóstolo aqui dá uma ideia de autoridade vinda da parte do Senhor, ou seja, nós devemos ser servos do Senhor, mas ao mesmo tempo carregar conosco a autoridade que está no nome dele. Lembra que a Bíblia diz que no nome do Senhor Jesus nós colocaríamos a mão sobre os enfermos e os curarão? É isso. Ou seja, é a autoridade. Lá no livro de Marcos vai muito nos dar um norte acerca deste negócio, sobre a autoridade que está sobre cada um de nós. Isso significa em você também. Ah, mas eu sou só um adolescente, Isso, mas você também tem. Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que é isso? A autoridade de Cristo sobre a sua vida. Sim, você é uma adolescente, mas sim, você tem essa autoridade da parte do Senhor. Por quê? Porque você faz em nome de Jesus. Então você é servo do Senhor, é uma serva do Senhor, mas ao mesmo tempo também tem a autoridade que está no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo o nome. Para quem a carta foi escrita? A carta é direcionada a pessoas que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa. Então nós podemos dizer também, de uma forma bem prática, que esta carta foi escrita para eu e você. Foi escrita para nós. Por quê? Porque nós recebemos o Senhor Jesus pela fé. Inclusive uma fé muito maior do que a deles. Por quê? Porque eles viram Jesus. E nós não. Então, a Bíblia diz que bem-aventurados sois vós, que não me vendo, creram. Porque tantas pessoas viram, mas não creram. Inclusive os discípulos, né? Os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus, mas na verdade eles duvidavam, né? No fundo eles duvidavam. Teve até a questão da ressurreição de Cristo, por exemplo. Absolutamente todos os discípulos duvidaram que Jesus tivesse sido ressuscitado. Nenhum deles creu, nenhum. A gente fala muito de Tomé, né? Porque Tomé era aquele que o discípulo que só acreditava vendo. Na verdade, todos eles tinham dúvidas sobre Cristo, todos eles. Inclusive na questão da ressurreição, todos duvidaram que Jesus tivesse ressuscitado. Então a nossa fé é muito mais preciosa, porque nós cremos naquilo que nós não vemos, e é justamente o que está relatado lá no livro aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Então nós temos fé naquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Afinal de contas, por que a carta foi escrita? Ela foi escrita devido a um problema interno na igreja local, os falsos professores e seus ensinos. O professor na igreja, ele tem muita importância, ainda que a igreja não se importe com ele ou com ela, ainda que a igreja não o valorize. Mas o professor, a professora, a pessoa que ensina a palavra do Senhor, quando essa pessoa tem muita dedicação, a Bíblia diz aos Romanos 12:7,
que se é para ensinar, que é a dedicação ao ensino. Então, uma pessoa que tem muita dedicação, se dedica a ler a palavra do Senhor, a ensinar corretamente a palavra do Senhor, ela tem muita importância, de uma importância espantosa, tão espantosa que naquele grande dia será recompensado. E a carta, ela vai falar justamente sobre os falsos professores. Por quê? Porque os falsos professores, como o nome já sugere, eles são falsos. Então eles ensinam heresias, ensinam coisas erradas. E a carta foi justamente para encorajar aos irmãos, às irmãs da época, a crescerem na fé e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos crescer na fé e no conhecimento, ou seja, nós cremos no Senhor Jesus e à medida que nós cremos, nós vamos conhecendo, assim como diz o livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Prossigamos e conhecemos prosseguimos e conhecemos em conhecer o Senhor. Meu Deus, tá ruim de sair. Meu Pai eterno do céu. Então nós devemos ter isso na nossa mente, no nosso coração, de prosseguir em conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já vou achar a minha referência aqui. Ô meu Pai, para eu te falar direitinho, para não restar dúvidas. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a água será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia, que regue a terra. Então, conheçamos e prossigamos. Então, nós temos que continuar seguindo em conhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os falsos mestres e a vinda de Cristo. Na época em que Pedro escreveu esta carta, alguns falsos mestres infiltrados na igreja local, que rejeitavam os ensinamentos de Jesus, estavam ensinando que a volta de Cristo não ocorreria. Olha que coisa triste, espantoso. Se você está num lugar e alguém fala que Jesus não vai voltar, você já pode ter certeza. Ou ele não crê em Cristo, não professa fé em Jesus, e se ele diz que professa fé em Jesus, ele é um falso mestre, ele é um falso professor, ele é um falso pastor. Por quê? Porque a nossa esperança principal é o quê? É a volta de Jesus. É a volta de Cristo. Inclusive aqui me lembra aquilo no hino 300, né? Se você quiser falar juntamente com a sua classe, aí além do 247, 442, 469, põe aí também o 300. Porque a nossa esperança é a vida do Senhor e nós temos certeza que Jesus virá. A Bíblia nos relata diretamente várias vezes que Jesus irá buscar a sua igreja. Sim, ele irá vir buscar a cada um de nós. Então, quando alguém diz que Jesus não volta, que não haverá a volta do Senhor Jesus, ele é um falso profeta. Ela é uma falsa profeta, um falso professor, um falso pastor. Por quê? Porque os mestres hoje estão querendo o quê? Aplausos. E como é que um professor vai ter um aplauso na igreja? Falando aquilo que as pessoas querem ouvir. E muitas pessoas não querem mais saber da volta de Jesus. Por quê? Porque se Jesus vier buscar a sua igreja, só vai subir quem for santo. Mas eu não quero ter santidade. Eu quero viver uma vida no bem bom. Uma vida sem compromisso. Então eu começo a aceitar que Jesus não vai voltar, que eu quero essa vidinha aqui mesmo e está muito bom. Então as pessoas estão se enganando. Mas aquela pessoa, assim como você, que tem comprometimento com o Senhor, com a igreja, né, compromisso com a palavra do Senhor, você sabe que Jesus virá. Então é por isso que você faz o quê? Você renuncia os desejos da sua carne, você renuncia aquilo que você quer muito fazer, mas você sabe que é pecado. Por quê? Porque você ama ao Senhor. Você tem prazer em amar a Deus acima de todas as coisas. Então você faz o que? Você pratica a santidade. Por quê? Porque você sabe que Jesus vai voltar. E Jesus só vai buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não será qualquer pessoa que subirá. As pessoas só subirão aquelas pessoas que são salvas e remidas no sangue do Cordeiro. E é bom lembrar que nem toda pessoa que está na igreja vai subir, como diz Mateus 7,12, né? Não é 7,12 não. Mateus. Vamos ver se é o 7,12 mesmo. Vamos ver se. Não, esse vai falar sobre. Quereis que os homens vos façam passar também, né? Mateus 7,12.
portanto, aqueles que os homens vos façam. Mas a Bíblia nos relata sobre isso. Eu vou deixar aqui a referência aqui na descrição. Então, nós temos que ter esse comprometimento. Nós devemos saber ter no nosso coração que Jesus irá buscar a sua igreja. Crescer é nossa vocação. Crescer na fé deve ser um compromisso de todos os cristãos. Ninguém pode ser criança a vida inteira. De igual modo, aqueles que nasceram na fé devem crescer gradativamente. Bom, isso aqui é uma lição interessante para você compreender. Você não será adolescente para o resto da vida. Você vai crescer, você vai ficar velho, você vai chegar à sua juventude. Quando chega a juventude, começa a ter os compromissos, né? O famoso pagar boleto. Trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, ter responsabilidade. Depois, à medida que o tempo vai passando, quando você se der conta, você está aí com 60 anos de idade. Então, o tempo passa para todo mundo, ou seja, você precisa crescer. E aqui volta a questão de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Mas há aqui uma questão bastante interessante, que falando sobre crescer na fé, nos dá muita ideia daquela grão de mostarda. Mateus 17:20, né? Fala sobre a questão do grão de mostarda. Hoje eu estou, hein? Porque o grão de mostarda ele é muito pequeno, ele é bem pequeno. E o grão de mostarda que a Bíblia relata é diferente da mostarda que nós conhecemos aqui no Brasil. Aqui no Brasil ela é uma hortaliça, ela é pequena, mas lá é uma árvore, né? Lá em Israel ela é uma árvore, é uma espécie diferente. O nome é o mesmo, mas a espécie é diferente. Então o que acontece com aquele grão de mostarda? Ele é um pequenininho, ele é colocado no chão, e à medida que o tempo passa, ele vai crescendo e até tornar uma árvore. E assim também somos nós. Nós devemos crescer como o grão de mostarda. A nossa fé precisa crescer a cada dia. A cada dia nós devemos nos fortificar, né? Fortalecer na nossa fé. E a nossa fé precisa ser aonde? Em Cristo Jesus. Nós precisamos continuar crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque crescer é nossa vocação. Nós nascemos para isso. Você, muitas vezes, quando você vai à igreja para adorar o Senhor, para cantar um louvor, a primeira coisa que você tem que ter no teu coração é o seguinte: independente da forma que eu vou cantar para adorar ao Senhor, porque eu tenho fé que Jesus aceitará a minha adoração, ainda que eu cante como seja assim bem ruim, assim como eu cantando só o sangue de Cristo, eu cantando eu sou horrível. Então você precisa, mesmo sabendo que você talvez cante mal, eu vou cantar, mas eu vou cantar para adorar o Senhor e eu sei que Ele vai receber o meu louvor, e realmente Ele receberá. Porque você está fazendo por fé. Porque quando uma pessoa canta muito bem, Deus pode não aceitar essa adoração. Por quê? Porque é uma adoração sem fé, é uma adoração para agradar o pastor ou alguém da igreja, para mostrar que canta bonito. Então o Senhor não vai aceitar essa adoração. Por quê? Porque é uma adoração artificial. Agora, se você canta muito bem e além disso você tem fé no Senhor que Ele vai aceitar a sua adoração, aí sim o Senhor aceitará a sua adoração. Por quê? Porque o importante não é o que você entrega ao Senhor, é como você entrega. Não é a sua oferta, por exemplo, não é o valor, né, a quantia que você oferta ao Senhor, é o seu coração, é como você está ofertando aquilo. É isso que é importante, é isso que faz a diferença. Não é o que, mas como você faz. Então não é o que você canta, é como você canta. Não é o que você oferta, é como você oferta. Então nós devemos ter isso para que nós venhamos compreender o tipo de adoração que eu estou prestando ao Senhor. Eu estou querendo aparecer ou estou fazendo como aquela viúva, né, que colocou lá uma moedinha quase sem valor, mas o Senhor Jesus deu testemunho dela. Por quê? Porque ela, de todo o seu sustento, ela entregou tudo que possuía e ela deu de coração, diferente dos demais que estavam dando grandes quantias em dinheiro, né, grandes valores, mas era apenas para aparecer aos homens. Então, o Senhor Jesus, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos entregando uma oferta de todo o coração ou não. O Senhor Jesus sabe, não queira enganar. Então, tenha fé no Senhor, entregue ao Senhor o seu melhor, ainda que o seu melhor seja muito pouco. Ainda que o seu melhor seja muito pouco, adore ao Senhor, porque o Senhor
aceitará a sua adoração, porque Ele sabe que é de todo o seu coração. Conclusão. A segunda carta do apóstolo Pedro tem uma mensagem poderosa para nós. Precisamos continuar crendo na volta de Jesus Cristo. Precisamos nos manter fiéis ao Evangelho do Mestre e continuar nos dedicando a crescer na fé e no conhecimento de Deus. Então, que nós devemos compreender. Você, muitas vezes, vão fazer gracinha com você. Jesus vai voltar o quê? Eu ouço isso aí desde quando minha avó já me dizia isso. Hoje eu já sou velho e vocês ainda continuam falando que Jesus virá? Sim, Jesus virá. Nós não sabemos quando, mas sabemos que Ele virá. Pode demorar para nós? Sim, mas Jesus volta todo dia. Cada pessoa que morre, Jesus voltou para ela. Então, ainda que o Senhor Jesus não dê tempo de... Eu vou te dar um exemplo melhor aqui. Por exemplo, uma pessoa fala assim: Jesus está tardando muito, Jesus não vai voltar. Sim, a pessoa querendo ou não, Jesus voltará. Nós não sabemos quando. Mas Jesus pode voltar para me buscar, ou eu posso partir primeiro. Eu posso morrer primeiro, eu posso morrer antes de Jesus vir. Então, de qualquer forma, eu preciso estar preparado, ou para a minha morte, e morrer em santidade, para naquele grande dia o meu corpo ser glorificado, e também preciso estar pronto para que quando Jesus voltar, eu também estar preparado, eu estar pronto. Então, de qualquer maneira, nós devemos sempre viver uma vida de santidade diante do Senhor. Vamos praticar. Número 1. Ela foi escrita para tratar de problemas internos, os falsos professores e seus ensinos. Número 2. Deus os julgará, assim como julgou os anjos que pecaram, a sociedade da época de Noé e as cidades de Sodoma e Gomorra. Número 3. Ele explica que esse tempo é uma demonstração da paciência divina, a fim de que ninguém se perca, pois é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Número 4. A fé, a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a amizade cristã e o amor. Então, que nós venhamos a cada dia mais estarmos prontos para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu te aguardo na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!